Stein da mina, comprar pra cima, vai tudo horroroso, but... Vamos lá, eu recebi um livro de surpresa da Dark Side, na verdade eles me mandaram. Esse livro aqui, a Dark Side tem sido uma parceira incrível esse ano, junto com a Agência Febre. E eu li livros incríveis dele, eles têm publicações maravilhosas. Eu vou colocar outras resenhas aqui na caixa de descrição que eu me lembre, porque minha cabeça não é das melhores. Mas tinha chegado para mim a prova desse livro e eu acabei não conseguindo ler, porque eu estava finalizando os eventos da menina, estava terminando de escrever meu livro, que ano que vem, se Deus quiser, sai. E aí, eu recebi esse aqui, que é inferior, é o... bom, é um palavrão, né? Seria o caralho. Que é da Angela Saini. Eu sabia muito pouca coisa, eu vi outros booktubers e tal, divulgando o livro, né? Fazendo uma campanha com o rosto da pessoa aqui dentro. Eu sabia muito pouco sobre esse livro. E aí, na semana que eu li, eu vi uma amiga minha, né? Que é booktuber também, ter que publicar um aviso porque ela passou a gostar de política, né? Começou a se interessar por política e ela se identificou mais com a visão de esquerda. É a Andréa Bistafa, né? Do blog Fundo Falso, e que é uma querida, beijo grande imenso pra ela. Sempre assisto os vídeos quando posso e tal, faz um trabalho muito bacana. E a Andréa, ela é muito bonita. Ela tem os seios grandes, né? Ela usa decote e tal. E isso incomoda algumas pessoas que assistem. E ela sempre recebeu uns comentários meio nada a ver, mas agora, ultimamente, ela tem recebido comentários de esquerdomachos, que ela colocou assim, dizendo que ela não tinha capacidade de ler livros mais difíceis, né? Porque ela não continuava lendo romance, que ela era muito bonita, que os seios dela eram muito grandes pra ela ficar lendo essas coisas. Eu, particularmente, Rafaela, eu dou graças a Deus que esse tipo de gente não anda aqui nas minhas redes sociais. Já tenho esse blog há 8 anos e tal. Eu recebo, sim, alguns comentários mal educados, mas geralmente é porque não concordaram com o que eu falei. Às vezes a maneira da pessoa me consertar, eu não estou dizendo que eu sei todas as informações, às vezes eu falo alguma coisa errada, peço desculpa, coloco errada na caixa de descrição, mas a pessoa vem com 4 pedras na mão, como se... Não me conhecendo, né? Porque quando você assina o meu canal, você se inscreve no meu canal e você já vê meus vídeos de livros, enfim, já vai nos eventos, você me conhece bem, então você sabe do que eu gosto. E aí as pessoas acham que, tipo, pegou o primeiro livro de Segunda Guerra da vida e falou uma coisa errada e vai lá e tem que colocar alguma alfinetada, né? É a mania que a gente brinca, a gente fala, mas é verdade, de querer lacrar e não conhecer o outro, não vem com educação. Quando a pessoa vem com educação, eu sempre respondo. Claro, se a pessoa bota assim, esse filme é uma merda, eu não vou pegar e deletar o comentário dela. Mas, por exemplo, ontem mesmo recebi um comentário que era tipo, sua porra, fala logo. Eu falei, oi? Sabe? As minhas redes sociais são uma extensão da minha casa. Eu sempre falo isso, já ouvi alguém falando e vou repetir. Porque, na verdade, eu tenho essas redes pra falar com vocês. Eu não ganho grana, praticamente nada com isso, só com a venda dos meus livros. Que não é o que me sustenta hoje, nunca me sustentou. E mais por paixão, sempre foi por amor. Então, quando a gente tem esses... E não é a mesma coisa da Andréa. A Andréa é casada, né, com jogador e tudo. Então, assim, não é o dinheiro do blog, né, apesar dela fazer... Acho que ela faz publi, que cobre as contas dela. Então, isso, além de magoar e ser extremamente desnecessário, isso é uma mentira, né? Por que mulheres bonitas não podem? Então, assim, eu fico imaginando... que tudo bem, eu nunca recebi esse tipo de comentário. Eu recebi alguns machistas mandando eu voltar a lavar louça, umas coisas assim, mas bem menos, porque incomoda do outro lado alguns homens de que a mulher seja bonita. E eu sou uma pessoa que eu me considero assim feminista, mas eu não sou uma feminista radical. Eu fui criada por um homem maravilhoso, tenho um irmão, tenho um marido fantástico, então assim, tinha voz maravilhosa. Eu não tenho raiva de todos os homens, mas tem homens que têm umas atitudes, assim como tem mulher também que é, né, parece nem ser humano. Mas também tem umas atitudes com as mulheres que incomoda, sabe? Que a gente tem que ver que a gente tem atitudes machistas e parar com isso. Então vamos falar assim, por que eu dei essa introdução? Falava, mas Rafaela até agora não falou do livro. Sim, porque esse comportamento é o que a Angela Saini, ela coloca aqui dentro. Tem tudo a ver com o dia a dia da gente. A gente faz coisas que a gente não percebe quanto a gente está sendo machista. Inclusive isso de que a mulher é um sexo frágil, né? Gente, mulher não é sexo frágil. Eu concordo que homens têm mais força do que mulheres, geralmente, né? Tudo bem, se você pegar a Ronda Rousey, né? Ronda Rousey, não, acho que é o sobrenome. Mas
ela vai ser mais forte do que muito homem. Mas eu e meu marido, ele é muito mais forte do que eu, né? Mulheres geralmente não fazem luta, né? Mulheres são ensinadas a fazer balé, dança, não sei o que lá, aula de música. E a gente acaba não sabendo nem se defender, o que eu acho extremamente errado, assim. Eu adoro mulher que sabe lutar, sabe atirar, acho o máximo. Eu sei que aqui não pode atirar, né? A gente tá falando de outros países. Mas enfim, e aí a Ângela, ela é uma britânica, que ela fez uma pesquisa muito grande, e aí o título pode ser que cause, assim, tipo, livro de mulheres que odeiam homem. Não, pelo contrário. É um estudo que ela vai contra os cientistas que quiseram provar que a mulher era inferior ao homem, né? Em matéria não só de física, mas em matéria de pensamento, que os homens sempre foram mais inteligentes que as mulheres, o que é uma grande mentira. O livro por si só já é uma edição fantástica. Eu vou tentar mostrar pra vocês assim enquanto... Vou tentar abrir também, né, pra... Olha que lindo, gente. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu acredito que sim. Olha. É muito... Não é capa dura, mas é uma capa bem resistente, assim. A Dark Side fez um trabalho belíssimo, então... Realmente... Ele é todo preto e vermelho, ele tem essas figuras, gravuras, né? Antes de começar cada capítulo. E eu separei alguns trechos para ler para vocês, para comentar com vocês também. O prefácio é da... Qual é o nome dela, gente? Heloísa Buarque de Holanda. E aqui no final explica direitinho e tal quem é, né? Heloísa Buarque de Holanda é professora de Teoria da Cultura e coordena o Programa Avançado de Cultura Contemporânea na UFRJ. Tem mais de 40 livros publicados, formou-se em Letras Clássicas pela PUC, com mestrado e doutorado em Literatura Brasileira, além de ter pós-doutorado em Teoria Crítica da Cultura pela Columbia University em Nova York. Ou seja, a mulher é dona da coisa toda. E aí, eu separei alguns trechos para vocês, pra gente discutir. Esse então, né, pra mim que sempre fui de RH e tudo, que sempre me incomodou, eu já fiz vídeos sobre isso. Desse modo, temos aqui em todas as estatísticas sobre trabalho doméstico, gravidez, cuidado com os filhos, preconceito de gênero e assédio, algumas explicações do motivo pelo qual há tão poucas mulheres nos cargos mais elevados do campo da ciência e da engenharia. Antes de cair na tentadora armadilha de Lawrence Summers e presumir que o mundo tem essa configuração porque essa é a ordem natural das coisas, dê um passo para trás. A razão do desequilíbrio entre os gêneros nas ciências é, ao menos em parte, as mulheres enfrentarem um conjunto de pressões ao longo de toda a sua vida que os homens não têm de enfrentar. Falando sobre força, você acha realmente que a mulher sente menos suscetível à dor do que o homem? As mulheres geram crianças. E não é só gerar, só. Elas parem. Gente, e parir, eu não sou mãe, mas eu já vi amigas tendo. É uma coisa que tem que ser muito mulher, tem que ser muito ser humano, muito forte pra... Parto normal, gente. Eu vejo os homens da minha família. E muitos homens que eu trabalhei, amigos e tudo. Vocês quando pegam uma gripe, é o mundo. Eu sei que tem gente que aguenta tudo. Tudo bem. Assim como eu sei que tem mulheres mais frágeis, ok. Mas, gente, só de gerar um ser humano e de parir, aonde a gente é frágil aonde? Isso é uma dor do inferno, do capeta. E a gente passa por diversas, né, circunstâncias, porque foi criado esse mito aí de que nós somos frágeis, de que o homem pode ficar trabalhando o resto da vida, mas a mulher, sim, se tiver que abdicar do emprego, somos nós que devemos ficar em casa, afinal o filho deve ser criado pela mulher. Outro dia eu vi uma entrevista com um cantor, né, não vou citar o nome dele, enfim, eu nem sabia que esse cara existia, mas ele dizendo que pediu sim pra ex-mulher ficar 2 anos em casa cuidando da filha. Gente, pedia demais, né? Essa decisão é dela, cara, sabe? Meu marido, olha, eu fui criada por um pai que tem N defeitos, assim, sabe? Tô dizendo assim, retrógrado, né? Ele é bem antiquado, mas meu pai nunca falou pra eu ficar em casa, nunca disse pra eu casar. Pelo contrário, ele falou, tudo bem, um dia você casar. Mas ele sempre me preparou pra vida, ele sempre pagou meus cursos de idioma, ele sempre pagou as melhores escolas. Sabe? Ele deixava de faltar coisas em casa, minha família nunca teve muita grana, mas ele pagava a escola melhor que tinha, e pagava os cursos melhores que tinha pra eu ter um emprego bom dia. Então, assim, a mulher não trabalhar é uma coisa tão
A não ser que ela ache que não deva trabalhar, né? Que está cuidando de uma criança, se essa criança tem alguma deficiência, né? Uma criança com síndrome de Down, por exemplo, depende muito da mãe. Tem aquele balanço de fazer também o salário da mãe com o salário do pai. E às vezes o que tem para pagar de creche é muito caro. Isso é uma decisão dela, né? Não cabe ao homem pedir isso a ela, né? Ou de repente eles estão de mudança, né? O trabalho do cara ganha mais, eles estão se mudando para outro país e ela não tem lá, o diploma dela não vale. Enfim, mas essa decisão, gente, tem que ser tomada em conjunto, mas a decisão final é da mulher, não pode ser porque ele pediu. Isso é um absurdo. E aí aqui, entre outras divisões que eu gostaria de falar com vocês, é tanto assunto que eu acho que o vídeo ficaria muito grande. Os homens compreendem as mulheres. Aqui, ó. Tem muitos trechos que mulheres adoecem mais, homens morrem mais cedo. Isso é lenda? É maravilhoso, diz Mitu Kurana, uma administradora hospitalar que vive em Nova Delhi. Gente, a Índia é um dos países mais machistas do mundo. Eu já resenhei Rupi Kaur aqui, ela falando de como é lá, dá nos nervos. Quando se engravida pela primeira vez, todos ficam muito empolgados. É um sentimento que não dá para descrever. A época que ela se recorda com tanta ternura foi 10 anos antes. Ela havia engravidado de gêmeos poucos meses depois de se casar e imaginava que nada poderia arruinar sua felicidade. Essa pessoa aqui vai contar... não vou ler o trecho todo para vocês, né, para não estragar a surpresa, mas a pessoa vai contar que ela é indiana, né, e ela estava super feliz que ela estava grávida de 2 meninas. E em países como a Índia e a China, não se comemora que só tendo mulheres. Como se mulheres não fossem nenhuma coisa boa, só homens. E o marido dela acha que ela não deveria ter porque são 2 mulheres. E aí ela se separa e foge para salvar as crianças. Então, assim, é uma coisa tão absurda, mas que ainda acontece. A gente perceber que um pai fica triste por ter tido um filho que não é do sexo que ele deseja, né? Geralmente a gente fala, a gente quer que venha com saúde. Outra coisa também que ela cita aqui é sobre você ter o sexo, né? Você nasce com o sexo, e por que te define que você é uma mulher? O que te define que você é um homem? Né? É a questão de você se identificar mais com um gênero do que com o outro. E aí ela cita aqui o que na verdade a gente chama de hermafrodita, né? E eu não sei se esse é um nome, esse nome... Outro dia eu fiz alguma alguma pesquisa, acho que foi para filme, e estava dando que era um nome que não é mais utilizado. É outro nome que é utilizado, então eu não vou lembrar agora qual é. Mas enfim, tem uma história aqui contando. Michael não é seu nome verdadeiro, que concordei em não usar. Ele completou 51 anos 2 dias atrás, mas me conta que prefere não celebrar o aniversário porque não quer ser lembrado do dia em que nasceu. Aquele foi o dia que seus pais foram orientados a criá-lo como uma menina. Michael nasceu homem, mas uma condição genética rara, conhecida como deficiência de 5-alfa-redutase, fez com que ao nascer seu corpo não aparentasse isso. Embora seja um homem com cromossomos XY, ele carece da enzima que converte a testosterona em uma substância química fundamental para o desenvolvimento dos órgãos sexuais antes do nascimento. Isso significa que, ainda que fosse geneticamente do sexo masculino, sua genitália era ambígua. Casos como o de Michael vêm ajudando biólogos e psicólogos a compreender o que de fato significa para os seres humanos nascer biologicamente de um sexo ou do outro. Se quisermos saber como os hormônios sexuais influenciam o quanto uma pessoa é masculina ou feminina, não existe melhor solução que estudar uma pessoa geneticamente do sexo masculino, mas cujo corpo não corresponde aos hormônios da mesma forma que um homem típico. Quando nasci, não conseguiram determinar meu sexo à primeira vista, explica Michael. Eu tinha pênis, mas ele era bem pequeno. Em casos desse tipo, era comum que os médicos aconselhassem pessoas como Michael a viver como meninas, porque a cirurgia para fazer com que seus genitais parecessem femininos era muito mais simples do que construir um pênis. Ou seja, nessa história aqui nós aprendemos que a medicina acredita que o mais simples é o correto. Não é a decisão da pessoa, não é aguardar que aquela pessoa se identifique. Ou seja, então ele foi mutilado de uma forma que ele não queria ter sido, mas foi uma decisão dos pais e do médico, porque, enfim, é o correto transformar uma pessoa em menina por mais que ele se sinta um homem. Porque é mais fácil. Então, assim, aqui dentro tem várias discussões sobre... Porque a gente sempre acredita muito na ciência. Tem muita gente que responde, não, só acredito na ciência, eu sou um cientista e tudo. E aqui ela desmistifica isso. Ela diz que nem sempre a ciência foi usada da forma correta, e nem sempre a ciência é a última palavra, porque eles agem da forma como eles querem agir. Eles não
param para pensar no que é melhor para o indivíduo. Aqui atrás até tem isso. Confiamos aos cientistas a missão de nos alimentar com fatos objetivos. Acreditamos que o que a ciência oferece é uma história livre de preconceitos. É a nossa história partindo da própria aurora da evolução, quando o assunto é a mulher, uma enorme parte dessa história está errada. Angela Saine convida você a esquecer tudo que sabe sobre as diferenças entre os sexos e embarcar em uma jornada esclarecedora sobre as mentiras e meias-verdades que a ciência propagou ao longo dos últimos séculos. Então não é um livro para falar que mulher é melhor do que homem é melhor do que mulher. É um livro para provar que a ciência enveredou por um lado que ela achou que era certo e não foi provado cientificamente. É que nem essa operação que eu falei aqui. Que nem provar que nós somos mesmo mais frágeis. Chorar não faz de ninguém mais frágil. Paris já deveria contar muitos pontos nessa escala. Mas, enfim. Outras lendas sobre mulheres são contadas aqui. Gente, tem esse capítulo 5 que eu amei, que é Trabalho de Mulher. Ainda vivemos em um mundo com uma parcela significativa das pessoas, inclusive mulheres, acreditam que a mulher pertence e quer pertencer exclusivamente ao lar. Que a mulher não deveria aspirar a conquistar mais do que seus companheiros do sexo masculino. Isso incomoda, né? Isso é feio, gente. Isso é tão surreal. Pelo 2018 a gente ainda tem que debater sobre isso. Bom, eu não vou me aprofundar muito mais no livro, porque eu acho que o bacana é vocês descobrirem e terem vontade de ler. Para mim foi uma leitura muito necessária. Em nenhum momento ela coloca os homens como monstros, se é isso que você está perguntando. Porque tem muito também, eu sei que tem o feminismo radical, de que coloca os homens como monstros, de que não deveriam. Isso para mim é totalmente fora da casinha. Eu odeio tudo que é muito radical, sabe? Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto ao discurso, aberto a aprender mais sobre tudo nessa vida. Ninguém é a última palavra, o maior especialista. Eu sempre gosto de ler os dois lados. Eu já li tantos livros de ditadores, né? E pessoas de esquerda, pessoas de direita. Eu tô sempre lendo para entender melhor e ter as minhas próprias conclusões. Mas a minha palavra não é a última. Não quer dizer que tudo que ela falou está 100% correto. Mas é uma coisa boa pra gente parar de ter uma atitude que a gente tem desde criança, porque a gente ouviu e cresceu escutando, né, na verdade, que a mulher é o sexo frágil, que o homem tem que proteger a mulher, essas coisas. Eu gosto do cavalheirismo, apesar de achar essa palavra meio, né, modê, mas eu acho que tem que ser uma coisa dos dois, tem que ver se a mulher realmente quer aquilo, porque a mulher ela pode querer o que ela quiser, assim como o homem também pode querer o que ele quiser, desde que ele respeite os direitos das mulheres e não ache que é melhor do que elas simplesmente por ter um pênis, né? Então isso é uma coisa a se pensar. Bom, como geralmente as pessoas que acompanham o canal são sempre pessoas muito educadas e muito abertas ao diálogo e que, enfim, tem muito prazer de debater com vocês. Se vocês já leram o livro ou querem saber mais informações, tenho o maior prazer de comentar com vocês. Pode colocar seu comentário aqui embaixo, todos são respondidos educadamente, por favor, mas eu sei que vocês não precisam desse aviso. Esse livro saiu agora, como eu disse para vocês, pela Dark Side. Vou deixar o link aqui embaixo. Lembrando que vocês comprando pelos meus links, eu recebo uma pequena comissão. É pequena, gente, é coisa tipo assim, centavos. Mas se as pessoas compram muito através dos meus links, eu consigo, né? Porque para a Amazon pagar, se vocês não sabem, tem que fazer R$30 por mês. Eu esse ano fiz uma vez só R$30, pra vocês verem como é pouco. Né? E eu tô sempre fazendo sorteio e tal, que eu tiro do próprio bolso. Em tempos de crise, vocês me ajudam mais ainda a conseguir fazer mais sorteios, até dos livros de parceria que eu recebo, que eu li só uma vez e acho que não vai ficar na biblioteca. Eu faço sorteio para vocês como sempre. Então, até porque não tem evento, então tô sorteando mais coisas ainda. Então me ajudem, compre pelo link se vocês, né, como seja esse livro, que seja outro, é só clicar nesse link e aí procurar o que você quer, que aí a comissão vai direto para mim. Outra coisa que também me ajuda muito, aproveitando o momento jabá, é vocês comprarem os meus livros. Eu tenho 2 livros publicados, tá? Então o link tá aqui embaixo. Saibam mais sobre eles, se você acha que é mais para adolescente e tal. Na verdade, conta mais sobre a história, um conto, né? E o outro conta mais a história do blog, das aventuras que eu já vivi nos 6 anos, que na verdade eu tenho 8, mas eu fui publicado em 2016. E o frete está de graça, então aproveita. Vou deixar também os links aqui embaixo para quem quiser. Vou agradecer a Dark Side, a Agência Febre, mais uma vez pelo envio desse exemplar. E
Vou deixar o canal também da Andréia pra quem quiser conhecer. Duvido que vocês não conheçam, né? A Andréia tem muito mais seguidores até do que eu. Ela faz um sucessaço merecido, porque ela é uma pessoa incrível e uma pessoa do bem também, né? Às vezes a gente conhece pessoas nessa blogosfera que não são do bem. Essa menina é muito do bem, não merece esses comentários machistas que ela tem recebido. É isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal.